Oi, gente! Tô aqui no dia mais quente do ano na minha cidade para trazer uma receita muito especial para vocês, uma receita que é a cara do verão, que eu tenho certeza que vocês vão amar, que eu não achei por aí, então ela é uma receita que realmente eu não encontrei gratuitamente na plataforma do YouTube, mas quis, né, desde o início, quando eu criei a receita, eu quis muito compartilhar com vocês, porque o meu intuito aqui é justamente trazer coisas que eu criei e que eu não achei conteúdo para consumir sobre isso. Então, eu quero passar todo o meu conhecimento para vocês e quero que vocês não encontrem a dificuldade muitas vezes que eu encontrei de achar peças diferentes no tricô, que geralmente tem no crochê, e por ter no crochê as pessoas ficam fazendo mais no crochê e abandonam o tricô para fazer essas determinadas peças. Mas comigo não tem isso, eu meto a cara a tapa e eu tento até dar certo. Então hoje eu trouxe um biquíni, sim, uma receita de biquíni. Ficou bem legal, eu já testei, fiz com outro fio, não é o mesmo fio que eu vou ensinar vocês. O que é mais importante? O primeiro passo para fazer essa peça, a amostra de pontos. Eu sempre bato nessa tecla, vocês já estão acostumados para quem assistiu os meus outros vídeos. Gente, é muito importante, principalmente para essa peça, porque ela tem que ficar certinha no corpo. Então é muito importante que vocês percam um tempinho fazendo a amostra de pontos para não dar erro nenhum, para ficar exatamente dos centímetros que a gente precisa. Então, depois de fazer a amostra de pontos, aí sim a gente pode passar para o passo a passo. Vamos lá então? Então, gente, eu já tô aqui com todo o material que eu vou precisar para fazer essa peça. Eu escolhi o fio clipper, que é um fio que eu já tinha disponível em casa e eu acho ele bem interessante para fazer essa peça, tá? Ele é bem parecido com o fio balloon. Não é um fio específico para biquíni, mas eu gosto muito de trabalhar com ele. Vou trabalhar com a agulha 4, tá? Agulha circular, porque eu prefiro trabalhar com a agulha circular, mas pode ser a agulha reta, não tem problema nenhum. Aqui no rótulo a gente tem que é para trabalhar com a agulha 4,5, 5,5. Eu escolhi trabalhar com a agulha 4 porque como é um biquíni eu preciso que ele fique bem fechadinho os pontos. Então, para não precisar apertar o meu ponto na agulha, que eu não gosto de trabalhar dessa forma, eu escolhi trabalhar com uma agulha um pouquinho menor. A fita métrica, a agulha de tapeçaria para costurar e a tesoura. O que a gente vai fazer no primeiro momento? A gente vai pegar aqui o nosso biquíni, a fita métrica e a gente vai medir aqui quantos centímetros a gente tem na base do biquíni. Aqui no meu caso eu tenho 22 para 23 centímetros, eu vou usar a medida de 23 centímetros. E aí no que eu vou me basear? Na amostra de pontos. Vou fazer a regra de 3 e ver quantos pontos eu preciso, de acordo com o ponto que eu vou trabalhar no tricô, quantos pontos eu preciso para 23 centímetros. E vou colocar os pontos na minha agulha. Então vamos lá. De acordo com a minha amostra de pontos, no ponto que eu vou utilizar para fazer o biquíni, que vai ser o ponto meia, eu preciso de 50 pontos. Então eu tô aqui, ó, com meus 50 pontos e já dá pra ver que ficou exatamente da mesma largura da base do biquíni. Então agora a gente vai começar a tecer a nossa peça no ponto que a gente escolheu. No meu caso, eu escolhi o ponto meia, então eu vou começar a tecer com o ponto meia. Caso tu caiu nesse vídeo de paraquedas e não sabe como fazer o ponto meia, eu ensino nos meus primeiros vídeos aqui do canal. É muito simples e lá tá o passo a passo bem explicadinho de como fazer o ponto meia e o ponto tricô. Então eu vou fazer toda essa carreira em ponto meia. E eu vou trabalhar em ponto meia do lado direito, ponto tricô do lado avesso, para ficar, né, um lado inteiro de ponto meia. Eu vou tecer assim até o comprimento que eu preciso para costurar a alcinha no meu biquíni cortininha. Isso dá mais ou menos uns 3 a 4 centímetros. Vai depender da agulha que vocês estiverem trabalhando e do fio que vocês estiverem trabalhando. Por quê? Quando a gente trabalha com fio mais grosso, consequentemente com uma agulha mais grossa, o trabalho ele fica mais pesado. Inclusive eu não aconselho, fica mais grosso, né? Não aconselho fazer biquíni com fio muito grosso porque vai ficar bem difícil de costurar a alcinha
no biquíni e vai ficar difícil de movimentar ela também. O que eu aconselho? É usar um fio, né, mais médio para fino. Vocês vão entender depois na hora de costurar por que eu tô falando isso. Agora eu já mostro pra vocês no biquíni, no meu biquíni normal, pra vocês se basearem. Olha, gente, a gente precisa tecer de uma forma que a gente consiga dobrar e costurar pra prender a alcinha do biquíni aqui. Então, quando a gente escolhe um fio muito grosso, isso daqui acaba ficando feio e difícil. Difícil de costurar, difícil de ajeitar. Não vai ficar legal, então não tem como. Então a gente precisa agora tecer um tamanho que fique tranquilo da gente dobrar e costurar com a alcinha dentro, certo? Então agora a gente vai seguir o desenho do ponto até a gente chegar nesse comprimento, que aí é muito de cada um de vocês. Eu vou chegar no comprimento e vou achar que tá bom pra mim. Se vocês quiserem seguir pelo meu comprimento, tranquilo. Se vocês acharem que tá demais, façam um pouco menos. Se vocês acharem que tá de menos, façam um pouco mais. Não vai interferir muito no resultado, por isso que eu tô falando pra vocês que é indiferente. Agora aqui eu tô na minha carreira de ponto tricô, então eu vou fazer ela até o fim em ponto tricô. E depois eu vou seguir tricotando do lado direito, ponto meia, do lado avesso, ponto tricô, até eu chegar mais ou menos em 3 centímetros. E, gente, aqui é só tricotar normal, tá? Não precisa fazer nada. É bem simples mesmo. Então, gente, eu teci aqui até os meus 3,5 centímetros, tá? É esse comprimento que eu tenho aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha agulha de tapeçaria com um fio diferente, tá? Do fio que eu estiver trabalhando. E o que eu vou fazer? Nesses pontos aqui que estão logo abaixo da minha agulha, eu vou pegar e vou passar a agulha por dentro dos meus pontos. Ó, aqui eu tô do lado do ponto meia. Eu vou passar de 2 em 2 por dentro do ponto, fazendo um zigue-zague. Pra quê? Eu vou deixar esse fio aqui e ele vai ser o meu guia depois quando eu quiser costurar essa parte aqui atrás, pra fechar e ficar a alcinha aqui dentro. Então eu vou pegar e vou passar de 2 em 2 nessa carreira logo abaixo da agulha e eu vou passar em zigue-zague. Dentro do pontinho e meio. E aí eu vou passando assim até lá o final. Só pra eu ter uma marcação, ó. Assim vai ficar marcadinho aqui atrás também. Pra eu ter uma marcação e me guiar depois quando eu for costurar o meu biquíni. Ó, passei então todo o meu fio aqui de 2 em 2, 3 em 3 pontinhos, pra eu ter aqui atrás, ó, a marcação, pra eu poder me guiar depois na hora de pegar os pontinhos aqui pra costurar. Vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil. E agora que eu já tenho o tamanho suficiente pra dobrar aqui e costurar, eu vou fazer mais 2 carreiras aqui, normal, sem nenhuma diminuição, só seguindo o ponto. E depois eu vou começar a minha sequência de diminuições, que vocês vão ver que é bem simples, super fácil de fazer. Vamos lá então, vou fazer essa carreira, a carreira do avesso, e aí eu volto pra gente dar sequência nas nossas diminuições. As nossas diminuições vão ser da seguinte maneira: a gente vai sempre diminuir do lado direito da peça, no caso, e o lado avesso a gente só vai tecer normal, sem fazer nada.
Agora, então, que eu cheguei aqui na minha carreira do ponto meia de novo, eu vou começar as minhas diminuições. E vai ser aquela diminuição bem simplesinha, gente, pegando 2 pontos juntos e tecendo eles em meia. Então, pego 2 pontos juntos, ó, teço eles em meia e sigo tecendo a minha carreira em ponto meia até o final. Lá no final da minha carreira, eu vou fazer outra diminuição com os 2 últimos pontos, exatamente dessa maneira que eu fiz agora no começo. Independente do fio que vocês estiverem utilizando, e da agulha, né, sempre vai ser assim. Na carreira do lado direito a gente faz as diminuições, na carreira do lado avesso a gente só tece normalmente, sem fazer nenhuma diminuição. Ó, gente, então aqui cheguei no finalzinho da minha carreira, restaram 2 pontinhos e eu vou fazer eles juntos em meio. E aqui eu comecei, então, dei início às minhas diminuições. Agora, como eu falei pra vocês, eu vou fazer a carreira do avesso normalmente, sem nenhuma diminuição, e depois eu volto pra gente seguir a nossa sequência. Cheguei, então, novamente aqui do lado direito da minha peça, vou fazer de novo mais 2 diminuições, uma no começo e uma no final. Então, pego 2 pontos juntos em meia e teço até o final da minha carreira, quando sobrar os 2 últimos pontinhos, normalmente. Ó, cheguei aqui novamente nos meus 2 últimos pontinhos, vou fazer eles 2 juntos em meio. Agora, novamente, eu vou tricotar toda a minha carreira do avesso, sem diminuição nenhuma, normalmente, e depois eu volto pra gente continuar as nossas diminuições. Peguei aqui de novo do meu lado direito, vou fazer mais 2 diminuições. E aí, gente, eu vou seguir nessa sequência de 2 diminuições, uma de cada lado do lado direito, e fazer o lado avesso normal, sem nenhuma diminuição, até praticamente o final do meu biquíni. Isso vai depender um pouquinho do fio, mas em geral a gente vai seguir assim até a gente ficar com 2 pontinhos na agulha, ou dependendo da grossura que vocês querem, a tirinha, a alcinha do biquíni, a gente vai, então, tá deixando 2, 3, 4, aí vai depender do que vocês vão querer no biquíni de vocês. Eu quero meu biquíni com a alcinha bem fininha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar só 2 pontinhos lá no topo, sem arrematar, e aí eu vou seguir tecendo aqueles 2 pontinhos para fazer a minha alcinha. Mas vocês vão ver tudo isso. Agora aqui eu vou seguir, então, a minha sequência, e aí depois eu volto pra gente finalizar esse lado aqui do biquíni. Depois o outro lado é fazer exatamente igual, tudo igual. Exatamente igual. E aí depois a gente vai costurar, então, a nossa alcinha no meio, né? Ó, cheguei aqui no final, vou fazer os meus 2 pontinhos em meia juntos. E aí, gente, vocês podem ir, conforme vocês vão tecendo, pra ver se tá dando certo com o tamanho do biquíni que vocês precisam, vocês podem vir, ó, e colocando ele sobre o biquíni, sem nunca esquecer que essa parte aqui, ela vai ficar costurada pra baixo. Então aqui, ó, onde a gente botou a nossa linha de outra cor, a gente posiciona bem aqui no início do biquíni, e aí a gente vai vendo, ó, se ele tá atendendo o tamanho que a gente precisa. É assim que a gente faz, pra ver se tá dando certo, ok? Então daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Gente, então, eu segui aquela sequência de diminuições, ó, dá pra ver aqui, que foi sempre uma sequência contínua até agora, tá? Eu tô com 6 pontos na minha agulha. O que eu vou fazer?
Eu já percebi aqui que se eu deixar somente 2 pontinhos, vai ficar uma alcinha muito fina e talvez isso até prejudique a sustentação do meu biquíni. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar 3 pontos na minha agulha. Então, eu vou arrematar aqui 2, vou tecer 2, arrematar mais 2, fiquei com 4, certo? Agora, eu vou fazer essa carreira do avesso normal, um ponto tricô, e agora eu vou fazer um, arrematar 2, fazer mais um. Dessa forma, eu não vou ficar com o meu biquíni torto. Porque se eu arrematasse no início, ele ia ficar torto aqui. Se eu arrematasse no final, ele ia ficar torto aqui. Então, eu arrematei 2 pontinhos ali no meio. Agora, então, que eu tô com 3 pontos na minha agulha, eu vou seguir tecendo esses 3 pontos ao infinito e além. Essa é a parte mais chata de fazer o biquíni. Porque são poucos pontos, a gente tem que ficar virando de lado toda hora. Parece que a gente faz e não sai do lugar. Mas é isso mesmo. Fiz o avesso, agora faço o direito. Se vocês quiserem uma tirinha trabalhada com outro ponto, alguma coisa assim, vocês podem fazer, assim como, né, o biquíni em si. Mas eu resolvi fazer bem simples, todo em ponto meia. E agora eu vou seguir até o comprimento que eu acho que fica bom pro meu biquíni. Uma coisa que vocês têm que pensar aqui para fazer a alcinha é que conforme a gente estica a lã, ela fica, ó, mais fininha. Então dá pra ver que com 3 pontos, ó, nesse fio que eu tô utilizando, a tirinha do biquíni vai ficar bem fina. Não aconselho, por exemplo, fazer, né, com fios muito finos, 1 ou 2 pontos só. Corre o risco até de arrebentar, gente. E, tipo, não vai dar sustentação realmente. Eu uso mais ou menos G, GG, a parte de cima de biquíni. Geralmente é GG, porque realmente eu tenho bastante seio. E se eu fizer uma alcinha fina demais, corre risco de arrebentar sim. Então, eu vou seguir nesse ritmo aqui, fazendo exatamente o que eu falei, até o final. Lá no final eu arremato os meus pontos e faço exatamente o outro lado dessa forma. Tudo é igual. E aí, depois eu volto pra gente fazer a tirinha do corpo e costurar o nosso biquíni, daí tá pronto. É bem rápido, dá pra fazer em um dia, bem fácil. Então, gente, cheguei aqui no comprimento da alça que eu preciso, tá? Aqui no meu caso foram 35 centímetros desde aqui, da pontinha. E agora eu vou arrematar esses pontinhos e fazer a minha tirinha, minha alcinha do corpo, ó. Fiz 2 pontos em meia junto, devolvo esse pra agulha, faço esses 2 pontos em meia juntos. E aí eu pego todo, na verdade não precisa ser todo o novelo, eu corto aqui, ó. E aí eu pego esse fiozinho aqui e passo por dentro do meu último ponto. E aí já fica arrematada a minha tirinha e eu não preciso me preocupar que ela vai desmanchar ou vai acontecer algum problema. E aí depois, se vocês quiserem esconder esse fiozinho aqui dentro da tirinha, quiserem cortar, fica a critério de vocês. Então, aqui, ó, é o resultado de um dos lados do biquíni. Aqui tá demarcado, então, né, onde eu vou costurar. Agora a gente vai fazer a tirinha, depois a gente vai costurar aqui pra vocês verem como é que vai ficar o resultado. Pra fazer a tirinha é muito simples, já que a gente usou pra fazer aquela tirinha 3 pontos, agora a gente vai usar novamente 3 pontos. Então, a gente vai colocar 3 pontos na agulha.
E agora a gente vai tecer então esses pontos até o comprimento que a gente precisa para nossa tirinha. Vamos lá então. E aí a gente vai tecer normal em ponto meia do lado direito, em ponto tricô do lado avesso, até dar o nosso comprimento. E aí esse comprimento vai depender do teu tamanho. Se tu usa PM, vai ser um comprimento menor, se tu usa GG, vai ser um comprimento maior. A minha tirinha, a minha alcinha, tem mais ou menos 1,5 m. Porque ela é de acordo com o meu tamanho, né? Eu uso GG, então a minha tirinha ela tem 1,5 m, porque eu gosto de atar a alcinha do biquíni e eu gosto que ela fique sobrando. Eu não gosto que fique faltando tirinha, ou que fique pouca tirinha. Eu gosto de dar um top, né? Um laço que a gente fala. Então a minha tirinha eu gosto que seja bem comprida. Então, eu pego e aproveito esse fiozinho aqui, ó, que ficou quando eu comecei a fazer o biquíni. Eu aproveito e coloco a minha agulha nesse fio. Daí eu venho e posiciono aqui, ó, a minha alcinha. Dou uma dobradinha assim. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, né, essa carreira, que foi a carreira que eu coloquei os pontos na agulha. E aí eu vou localizar, eu sei que fica difícil de enxergar com fio preto, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu vou localizar as duas perninhas, ó. Aqui. As duas perninhas que tem e vou inserir o meu fio. Então aqui vai ser o primeiro lugar que eu vou inserir o meu fio, tá bem? Aí o que vai acontecer? Lembram do fiozinho de cor diferente que a gente passou por aqui, né? Agora é que ele vai ter uma função e vai nos ajudar. Ele vai servir pra gente se localizar qual ponto a gente tem que inserir a agulha. Por exemplo, aqui, ó, tá aqui o meu fiozinho, eu vou pegar e vou inserir a minha agulha nesse pontinho do ponto tricô, porque aqui é o avesso, que tá do lado dele. Então eu vou seguir sempre pegando os pontinhos de tricô que estão nessa mesma linha, para eu não me perder e pegar ponto de cima ou de baixo e o meu biquíni ficar torto. Então aqui eu vou inserir a minha agulha nesse pontinho aqui, ó, que tá na mesma linha desse fio diferente. Ó, e aí eu tenho o primeiro ponto de costura aqui do meu biquíni. Agora eu venho aqui de novo nessa parte de baixo, localizo outras duas perninhas, pode falhar um pontinho, pega um pontinho e o outro tu deixa. E aí eu faço que nem eu fiz lá da primeira vez, insiro nas duas perninhas, e aí eu venho aqui me localizar no pontinho de tricô que eu tenho que pegar aqui, né, na parte do avesso do biquíni. Então eu peguei aqui o primeiro, agora eu vou pegar esse daqui que tá do lado do fiozinho de outra cor, ó. Pego esse e aí volto pra cá e localizo de novo as duas perninhas aqui, ó. Aqui estão elas, ó. Aqui tem uma perninha e aqui tem outra. Se por acaso ficar difícil de enxergar na cor preta, eu vou fazer um biquíni que é uma cor bem clarinha, um verde água bem clarinho, e eu posso gravar novamente. Então, deixem nos comentários. Ó, aqui tá o meu fio, né, de outra cor. O que eu vou fazer? Agora que eu já utilizei essa parte aqui, já costurei essa parte, eu vou tirar ele, ó, para que eu possa pegar esse pontinho que tava abaixo dele. E aí eu insiro a minha agulha. Volto aqui do outro lado, localizo as duas perninhas. Gente, nessa parte aqui, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Não pode pegar a tirinha do biquíni, que tá aqui, ó, no meio, ó. Ela tá móvel, né? Ela tem que seguir móvel até o final da costura. Então, não pode pegar nenhuma partezinha da tirinha durante
esse processo aqui de costurar, porque aí ela vai ficar fixa e talvez fique torta, não fique bom. Então tem que tomar cuidado nessa hora. Ó, vou pegar aqui o meu fiozinho que tá na reta aqui do fio de outra cor. E aí, ó, pra vocês terem uma noção, na frente vai ficando assim. Vai ficando bem invisível, ó. Quase não dá pra perceber que tem uma costura aqui. Não fica repuxado, não fica nada. Vamos voltar lá. Agora eu tenho que pegar aqui as duas perninhas. E venho aqui e tiro aqui, ó, o meu fiozinho, porque ele tá me atrapalhando. Eu preciso pegar um pontinho que tá abaixo dele. E aí eu venho, ó. Vou tirar mais um pouquinho. Eu venho aqui e pego o fiozinho que tava abaixo dele. Caso vocês achem que pegaram um fiozinho errado, um fiozinho de cima ou de baixo, dá pra olhar aqui do lado direito, porque vai ficar desparelho. Ó, agora eu pego aqui de novo as duas perninhas. Não sei se dá pra perceber pelo vídeo que eu tô pegando um fiozinho, uma perninha, no caso um ponto sim, um ponto não, um ponto sim, um ponto não. Venho pra cá de novo. E vou puxando. Agora pego aqui as duas perninhas. E localizo aqui onde que eu tenho que pegar o meu fiozinho. E aí eu vou tirando, ó, aqui tá ele, ó, eu vou puxando com a agulha mesmo. E vou tirando. E daí eu vou fazer exatamente isso que eu tô fazendo até o final, quando eu costurar toda a tirinha no biquíni. Gente, tô chegando aqui no final, ó. E aí no finalzinho eu só vou pegar essas duas perninhas aqui da lateral. E aí vou passar o fio de novo aqui nas últimas perninhas também, desse lado. E aí vou arrematar o meu biquíni. É bom antes de arrematar a gente dar uma puxadinha assim pra ver se não ficou nenhum fio repuxado. Dar uma conferida se não ficou nada fora da linha aqui da costura. E aí depois disso a gente já pode arrematar o nosso ponto. E aí essa parte do arremate, cada um tem o seu jeito, cada um faz, né, do jeito que confia mais, do jeito que se sente mais confiante de fazer. Eu gosto de introduzir a minha agulha aqui no final dos últimos pontos e dar alguns nozinhos. Bem simples. E aí depois eu só pego e introduzo a minha agulha aqui, ó,
nessa parte do avesso algumas vezes, ó, pra esconder o meu fio. E aí, pra não ter risco, né, de porventura vir a costurar ou alguma coisa, e eu corto. Agora é só costurar o outro lado, ó, a gente consegue ver aqui bem direitinho que ficou bem alinhadinha a costura e a alcinha, ó, ficou móvel dentro da costura, era isso que a gente queria. Eu espero que vocês gostem, curtam muito e não esqueçam de me marcar. Se vocês fizerem essa receita, eu vou amar ficar sabendo que vocês reproduziram uma peça minha.